O soro pingava silenciosamente. Gota. Mariana ouvia esse som como se houvesse algodão nos seus ouvidos. Primeiro como algo distante, quase irreal, como se alguém batesse com os nós dos dedos num vidro grosso. Depois mais perto, ainda mais perto. E de repente, com uma clareza ensurdecedora, ela percebeu. Era o seu próprio sangue a mover-se pelo tubo. Era o seu quarto de hospital, o seu teto branco com uma rachadura no canto direito, o seu corpo, pesado como um saco de areia molhada. Mariana Vasconcelos abriu os olhos. Não os abriu. Apenas afastou as pálpebras a uma distância equivalente à largura das pestanas e cerrou-os de imediato. A luz atingiu-lhe os olhos com a crueldade de um holofote. Mas naquela fração de segundo, ela conseguiu ver. O teto branco, a cortina verde acinzentada na janela, o canto do suporte de metal do soro e uma silhueta junto à cama. 2 silhuetas. Ela não se mexeu. Algo, não um pensamento, mas um instinto, aquele que vive mais fundo que a razão, a deteve. Não abrir os olhos, não se mexer, ouvir. Quanto tempo mais temos de esperar? Disse a voz que ela conhecia melhor do que qualquer outra no mundo, a voz de Paulo, baixa, irritada. Já passaram 10 dias, 10. Estou a dar em doido. Não deis em doido, cortou a outra voz. A voz de Dona Rosália, a sogra, seca como a sola de um sapato velho. Dar em doido é um luxo a que não nos podemos dar agora. Pausa. Mariana ouvia a sua própria respiração, regular, lenta, quase inaudível. Obrigava-se a respirar exatamente assim, de forma regular e lenta, como alguém que não sabe de nada e não ouve nada. O médico diz que ela pode ficar assim mais uma semana, disse Paulo. Ou talvez mais. Ou talvez não saia desta, completou Dona Rosália. Ela disse isto com absoluta calma, como quem fala da previsão do tempo. Eu percebo, e por isso é que digo, é preciso ajudar. Como ajudar? Havia algo parecido com medo na voz de Paulo. Ou seria a impressão de Mariana? Põe isto no soro. Tenho o que é preciso. Explicaram-me o que usar e a quantidade. Vai parecer uma complicação. Ninguém vai desconfiar. E então, todo o patrimônio dela e os 2 milhões de euros serão nossos. Silêncio. Mariana jazia imóvel. O sangue latejava-lhe nos ouvidos tão alto que parecia que eles iam ouvir. Ela contava mentalmente. 1, 2, 3, e forçava cada músculo a permanecer morto. Rosto, braços, pernas, nem um único dedo, nem uma única pálpebra. Mãe, disse Paulo, baixo, quase num sussurro. O que é, mãe? Tu queres viver bem ou não? A Diana diz que o comprador não vai esperar. É preciso transferir a fábrica antes que comece a inspeção das finanças. Se ela acordar, acabou-se. Perdemos o comboio. Ela expulsa-nos de casa, tu percebes? Com os advogados dela, com os papéis dela. Ela não perdoa. Ela não sabe. Ela é esperta, cortou Dona Rosália. Demasiado esperta. Nunca percebi para que é que uma mulher precisa de tanta inteligência. Só serve para arruinar a vida dos outros. Nova pausa, depois passos. Paulo caminhou até a janela. Mariana ouviu o ranger do soalho flutuante. Vou pensar, disse ele finalmente. Pensa rápido, disse a mãe. Não temos tempo. A porta do quarto fechou-se suavemente. Os passos desvaneceram-se no corredor. Mariana continuou deitada. Não abriu os olhos durante muito tempo. Sob as pálpebras fechadas estava escuro, e nessa escuridão, lentamente, como uma fotografia a ser revelada, formava-se uma imagem, nítida, implacável. O marido dela, a mãe dele, o soro, 2 milhões de euros. Ela não chorou. As lágrimas lá iam denunciado. Simplesmente ficou deitada a pensar, e algures na parte mais profunda, debaixo do terror e da dor, nasceu algo duro, como uma haste de aço lá dentro. Sempre soubera que o tinha. Apenas raramente confiava nele. Agora confiou. Não te mexas. Não abras os olhos. Ouve e espera. Mariana Vasconcelos, de Solteira Costa, crescera numa pequena vila na Beira Alta, com um único semáforo e 2 fábricas, uma das quais estava fechada há muito tempo. A sua mãe, Dona Natália, ensinava química na escola secundária.
Mais precisamente, dava tudo àquela escola. Noites, fins de semana, nervos, avós. O pai foi-se embora quando Mariana tinha 7 anos. Simplesmente foi para outra família, outra vida. Sem explicações e sem pensão de alimentos, que teve de ser exigida em tribunal. Dona Natália lutou, conseguiu uns tostões e não voltou a ir a tribunal. Disse que a humilhação custava mais caro do que aquele dinheiro e deitou mãos à obra. Ela não se queixava. Mariana memorizou isso para toda a vida. A mãe nunca se queixava, nunca chorava à frente da filha, nunca amaldiçoava o pai, nunca chateava os vizinhos com conversas sobre a sua vida difícil. Levantava-se às 6 da manhã, preparava o pão com manteiga e a meia de leite, corrigia testes, ia trabalhar, voltava, corrigia mais testes, arranjava as cortinas, fazia compotas para o inverno e ainda encontrava tempo para ler em voz alta para Mariana à noite. Primeiro contos de fadas, depois Júlio Verne, depois de tudo um pouco. Uma vez, já adolescente, Mariana perguntou: "Mãe, não te sentes magoada por ele se ter ido embora? Por não termos dinheiro? Por tudo ser assim?" Dona Natália olhou para ela por cima dos óculos e disse: "Mágoa é quando gastas o teu tempo com o erro de outra pessoa. Eu guardo o meu tempo para mim." Na altura, Mariana não percebeu muito bem. Mais tarde entendeu. Na família delas, o dinheiro era contado não por avareza, mas por necessidade. Dona Natália tinha um caderno de despesas. Na primeira página, o obrigatório. Na segunda, o desejado. Na terceira, as poupanças. A poupança crescia lentamente, mas crescia. Quando Mariana terminou o liceu, a mãe chegou a casa um dia e, em silêncio, colocou uma caderneta poupança em cima da mesa. Tinha o suficiente para o primeiro ano na faculdade de farmácia em Coimbra. "De onde veio?" espantou-se Mariana. "Poupe", respondeu Dona Natália secamente. "Há quantos anos?" "Desde que nasceste." Mariana viria a descobrir mais tarde que a mãe também vendera algumas coisas, incluindo a única joia que possuía. Um anel de ouro com uma ametista que a avó lhe dera, pequeno, modesto, com uma pedrinha roxa escura. Dona Natália nunca usava joias, só aquela. Às vezes, Mariana via a mãe a olhar para o anel, a tirar-lo do dedo, a rodar-lo nas mãos e a voltar a pô-lo. Quando soube que o anel fora vendido, desatou a chorar. A mãe não permitiu. "Não gastes lágrimas com o que já está feito. Gasta as tuas forças no que está para vir." Mariana gastou-as. Terminou a faculdade com distinção. Trabalhou como tecnóloga numa grande fábrica farmacêutica. Era aborrecido, estável, com um bom salário, mas algo lá dentro não lhe dava paz. Via como as grandes empresas funcionavam, lentas, esbanjadoras, com uma quantidade enorme de aprovações desnecessárias. Ela conhecia as fórmulas melhor do que qualquer um dos diretores. E um dia, aos 33 anos, numa segunda-feira, depois de mais uma reunião onde discutiram um rótulo durante 3 horas, escreveu a carta de demissão. Na altura, a mãe perguntou-lhe apenas: "Tens a certeza?" "Não", respondeu Mariana. "Ainda bem", acenou Dona Natália. Quando uma pessoa tem a certeza logo no início, ou não percebe o que está a fazer, ou está a fazer algo muito pequeno. Vai. Alugou um armazém nos arredores do porto, pediu um empréstimo, contratou 3 pessoas, depois 5, depois 18. A fábrica cresceu devagar, como uma árvore. Não se nota de imediato, mas as raízes vão fundo. Primeiro suplementos com fórmulas próprias, depois linhas de cosmética, depois fornecimentos para cadeias de farmácias. 8 anos mais tarde, a empresa valia 9 milhões de euros. Na sua conta pessoal, repousavam 2 milhões. Uma reserva intocável que Mariana nunca mexera, porque se lembrava do que se sente quando não há dinheiro nenhum. A mãe morrera há 2 anos. Um AVC. Rápido, sem longos sofrimentos, o que Dona Natália provavelmente desejaria para si mesma. Mariana conseguiu chegar a tempo, segurou-lhe a mão, mas a mãe já não falava. Apenas olhava, clara, calma, sem medo. Uma semana após o funeral, o notário telefonou. Disse que Dona Natália deixara algo para além do testamento habitual. Um envelope selado,
com a condição de ser aberto apenas em caso de ameaça à família ou ao patrimônio de Mariana. Mariana pegou no envelope, guardou-o no cofre da fábrica e não pensou mais nele. Não queria pensar no pior. Na altura, ela ainda era casada, feliz, ou assim pensava. Conhecera Paulo Vasconcelos numa conferência, um ano depois da morte da mãe, quando a dor tinha atenuado um pouco, mas a solidão se tornara quase física. Ele era bonito com aquela beleza serena e confiante, que é fácil confundir com segurança. Dizia as coisas certas, ria-se nos momentos certos, sabia ouvir, ou fingia muito bem que ouvia. Mariana, habituada a decidir tudo sozinha, sentiu de repente que, ao lado dele, podia relaxar as costas por um segundo. Foi um erro, mas na altura pareceu uma dádiva. O casamento foi pequeno. Dona Rosália apareceu com um vestido caro, claramente comprado para a ocasião, e passou a noite inteira com a expressão de quem está a fazer um favor. Mariana notou, mas disse a si mesma: é apenas uma mulher de idade, habituada a que o filho lhe pertença. Vai passar. Não passou. A farmacêutica, dizia Dona Rosália quando achava que Mariana não estava a ouvir, sempre metida na fábrica. Isso é lá mulher para casar? Uma esposa deve estar em casa. Mariana ouvia e calava-se, não por ser submissa. Nunca fora submissa, mas porque considerava aquelas palavras mesquinhas, indignas do seu tempo e dos seus nervos. Acabaram por ser muito dignas. Ela não sabia que, desde o primeiro dia, por trás do casamento deles, estava Diana Correia, a prima de Paulo. Não sabia que tinha sido Diana, no seu devido tempo, a dizer a Paulo: esta mulher com a fábrica é a tua grande oportunidade. Não sabia que Diana tinha formação em direito e era especializada em reestruturação e ocultação de ativos empresariais. Discreta, sem fazer alarido, sabia esconder-se atrás de outras pessoas. Mariana viria a descobrir isso mais tarde, muito mais tarde, já deitada de olhos fechados na cama do hospital, a ouvir o marido concordar silenciosamente com um homicídio. Não sabia quanto tempo ficara deitada assim. 1 hora, 2, 3. O tempo em coma, obviamente, corre de forma diferente, e ela ainda não se tinha adaptado a ele. O corpo era-lhe estranho, as mãos não obedeciam como antes. Sentia um vazio esquisito nas pernas, mas a cabeça funcionava. A cabeça funcionava muito bem. Mariana pensava: se abrir os olhos agora mesmo, o que vai acontecer? Vão chamar o médico? Vai começar uma azáfama? Talvez alegria? O Paulo sabe fingir alegria. Ela já vira isso 1000 vezes. Eles vão sorrir, abraçá-la, dizer as palavras certas e pronto, sem provas. A conversa que acabara de ouvir era apenas isso, a palavra dela contra a deles. E depois sairia do hospital, voltaria para casa. E então, eles saberiam que ela tinha ouvido algo ou não. Como ia provar? A quem? Não. Precisava de tempo. Precisava de provas. Precisava de alguém, de pelo menos uma pessoa em quem pudesse confiar. A porta do quarto voltou a abrir-se. Outros passos, firmes, regulares, sem pressa, sem arrastar, sem correr. Passos de alguém que sabe para onde vai. Os familiares já saíram? Perguntou uma voz de homem. Baixa, serena. Sim, Dr. Antônio. Respondeu uma voz jovem, de mulher. Há uns 15 minutos. Bem, os passos aproximaram-se da cama. Mariana ouviu o tilintar de um estetoscópio. Depois, uma pausa silenciosa e atenta. Sentiu que ele a observava, não como Paulo olhava, através dela como através de um objeto, de uma forma diferente e concentrada. Os dedos poisaram no pulso dela. Cuidadosa e profissionalmente, verificaram a pulsação e pararam. Depois a voz, muito baixa, quase ao ouvido dela. Se me consegue ouvir, mexa o polegar da mão esquerda. Mariana gelou. O coração falhou um batimento. 1, 2, 3. Quem era este homem? Podia confiar nele. O que aconteceria se ela mexesse o dedo e ele estivesse mancomunado com eles? Naquele hospital, naquela cidade, quem não poderia estar do lado deles? Hesitou exatamente o tempo necessário para tomar uma decisão. 3 segundos. E mexeu. O polegar da mão esquerda. Quase imperceptivelmente. Uma vez. Silêncio. Depois,
Os dedos no pulso dela apertaram ligeiramente. Sem dor, apenas para marcar presença. Eu percebi. Estou a ouvi-la. Muito bem, disse a voz, mantendo o tom muito baixo. Sou o Dr. Antônio Vilaça, diretor dos cuidados intensivos. Não abra os olhos. Continue deitada. Vou agora fazer uma observação de rotina para o protocolo e para quem possa estar a observar. Depois conversamos, quando eu tiver a certeza de que é seguro. Ele endireitou-se. A voz tornou-se um pouco mais alta, já direcionada à enfermeira. Os sinais vitais estão estáveis. Há reação pupilar. Continuamos a vigilância conforme o protocolo. Sofia, muda o soro. Apenas da nossa farmácia hospitalar, nada daquilo que a família trouxe. Eles trouxeram uma canja de galinha, respondeu Sofia. A voz dela era jovem e ligeiramente trocista, como a de alguém que é difícil enganar. Deita a canja fora. Tudo o que eles trouxerem é para rejeitar. Não há discussão. Percebido. E mais uma pausa. O registro de visitas. Estás a mantê-lo? Sim. Muito bem. A pausa foi muito breve, mas algo nela mudou. Ficou mais pesada. Registra com muita atenção. Hora de entrada, hora de saída. O que trouxeram? Tudo. Os passos dirigiram-se para a porta. Mesmo na ombreira, Vilaça parou e disse, novamente em tom baixo, como se falasse para si próprio. Fica de olho nos familiares. Registra tudo o que trouxerem. A porta fechou-se. Mariana continuou deitada. O coração batia mais certinho. Não conhecia aquele homem. Não sabia por que a estava a ajudar. Se realmente a estava a ajudar. E se não cometera um erro ao mexer o dedo. Mas algo naquela voz, na sua serenidade, no seu cansaço, na forma como dissera da nossa farmácia, num tom que não deixava margem para objeções. Algo lhe dizia, por agora, não precisas de ter medo. Só por agora, depois logo se vê. Começou a recordar, metodicamente, como sempre fazia quando precisava de desatar um nó complexo. O que tinha acontecido, como viera ali parar. A última coisa que lembrava claramente era um final de tarde em casa. Ela e Paulo estavam a jantar. O jantar fora preparado pela dona Rosália. Naquele dia, para surpresa de Mariana, a sogra oferecera-se para cozinhar, o que era extremamente raro. Sopa e um prato principal. Mariana comeu, depois sentiu a cabeça a rodar, achou que era cansaço, deitou-se e acordou ali. 10 dias depois. 10 dias. Ela não tinha simplesmente desmaiado. Não era um desmaio acidental, nem um ataque cardíaco. Ela era saudável, fazia exames regularmente. Algo tinha acontecido com aquela comida, algo que a sogra colocara lá de propósito. Isso significava que tudo começara antes daquele hospital, antes daquele soro. Eles tinham planeado e ela não vira, não quisera ver. Dona Natália tinha razão. Ela confiava nas pessoas demasiado depressa. As lágrimas afluíram-lhe subitamente. Não de medo, mas de outra coisa. De vergonha, talvez. De a mãe não estar ali. Ela diria algo curto e incisivo, como sempre. Algo que colocaria imediatamente tudo no seu devido lugar. Mariana não deixou as lágrimas rolarem. Meceu o canto do olho uma única vez, devagar, como se fosse um reflexo, e conteve-as. Não havia ninguém no quarto, mas ela já sabia. Não podia relaxar em lado nenhum, nunca. Enquanto estivesse ali, era uma atriz. Interpretava o papel de alguém que não existia. Lá fora anoitecia. Pela cortina filtrava-se uma luz cinzenta. Seria crepúsculo ou uma manhã nublada. Não sabia dizer ao certo. O monitor apitava, regular e aborrecido. O soro pingava, gota, gota, gota. Mariana ouvia o som e pensava na fábrica, na secção onde cheira a ervas e a álcool, no Félix, que todas as manhãs abre os portões e resmunga com os trabalhadores mais novos, mas que não se esquece do aniversário de nenhum deles. Na Inês do laboratório, que há 3 anos escreveu a tese sobre uma fórmula da Mariana e foi trabalhar para lá logo a seguir à faculdade. Foi por iniciativa própria, sem cunhas, simplesmente porque queria. Essas pessoas não sabiam de nada. Iam trabalhar, faziam o que tinham a fazer e achavam que a sua diretora estava no hospital e voltaria em breve. E ela tinha de voltar. Isso não era uma questão. Era um facto que precisava de transformar em realidade.
A porta abriu-se novamente. Passos leves. A enfermeira. Sofia, a rapariga da voz trocista. Está a dormir, disse em voz baixa, como se fosse para si própria, como se estivesse a verificar. Ainda bem, alguma coisa tilintou. Um frasco, provavelmente, estava a mudar o soro. Mariana sentiu a agulha mover-se ligeiramente na veia. Uma sensação médica familiar. Depois os passos afastaram-se, mas a porta não se fechou por completo. Ficou apenas encostada. E do corredor chegou uma conversa em voz baixa. Sofia falava com alguém em tom confidencial. Rápido. Fui verificar o registro. Aquela mulher com o casaco escuro, que veio com o ramo de flores, esteve aqui no terceiro dia, quando ainda não era o Dr. Antônio a acompanhar, mas sim o Dr. Ramalho. Esteve a falar com o Ramalho uns 20 minutos. A voz de Vilaça. Sobre o quê? Não sei, mas vi que ela saiu de lá muito satisfeita. Pausa. Deste o nome dela no registro? Nova pausa. Depois, muito baixinho, para que Mariana mal conseguisse ouvir. Encontra-me a análise de sangue, não o hemograma, aquele que enviei para o laboratório privado. O resultado deve chegar até de manhã. Já fui ver, disse Sofia. Chegou a 1 hora. Deixei-o em cima da sua secretária. O silêncio foi breve, mas nele algo mudou. Mudou de forma pesada. Fecha a porta, disse Vilaça. A porta fechou-se. Mariana ficou sozinha, jazendo na escuridão. A escuridão dos olhos fechados, a escuridão do quarto, a escuridão do desconhecido, mas algo se tinha movido, algo pequeno, porém importante. Não estava completamente sozinha. Havia aquele médico, que ela não conhecia, com voz cansada e passos firmes. Havia a jovem enfermeira com o riso irônico, que verificava registros e notava aquilo a que outros não prestavam atenção. Era pouco, claro, mas era alguma coisa. Mariana continuou a pensar. A fábrica, os documentos, o que conseguira fazer, o que não conseguira. Haveria algo que eles não pudessem tocar? Haveria algo que ela não soubesse? E de repente lembrou-se, o envelope que a mãe deixara no notário, que estava no cofre da fábrica, que ela arrumara e esquecera. Abrir apenas em caso de ameaça relacionada com a família ou com o patrimônio. Mariana não podia mexer-se, não podia telefonar, não podia fazer nada além de estar deitada e esperar, mas podia pensar, e pensou. Mãe, tu sabias de alguma coisa? Tu previste alguma coisa? Tu sempre viste o que eu não quis notar? Lá fora, o monitor continuava a apitar, regular e monótono, contando os segundos, que se transformavam em minutos, que se transformavam numa oportunidade, se é que ela ainda a tinha. Mariana decidiu que sim, e começou a esperar. A noite passou devagar. Várias vezes Mariana quase cedeu ao sono verdadeiro. O corpo, após 10 dias em coma, exigia descanso, e havia algo de quase cômico no facto de ter de lutar contra o sono, fingindo estar a dormir. Afastava a sonolência, concentrando-se nos sons, passos no corredor, vozes através da parede, as chamadas distantes dos auxiliares. O hospital vivia a sua vida noturna, abafada, atarefada, sem palavras a mais. Por volta das 3 da manhã, algo aconteceu no corredor. Passos rápidos, ordens abafadas, o ranger de uma maca, um gemido de alguém. Depois tudo acalmou. Mariana ficou deitada a pensar na quantidade de pessoas que, ali naqueles quartos, estavam a lutar naquele preciso momento. Sem conspirações nenhumas, apenas contra a doença, sem forças e sem opções. Ela, pelo menos, tinha opções. Tinha de as aproveitar. Ao amanhecer, quando a primeira luz acinzentada rompeu pela cortina, a porta abriu-se silenciosamente. Sofia. Ela aproximou-se da mesa de cabeceira, anotou algo no processo clínico e trocou o frasco do soro. Os movimentos eram precisos e rápidos. Via-se que fazia aquilo 1000 vezes por dia e pensava em assuntos seus ao mesmo tempo. Preparava-se para sair, mas parou à porta. Permaneceu um segundo, regressou à cama e inclinou-se muito, quase até ao ouvido de Mariana. Eu sei que não está a dormir, disse muito baixinho. Eu reparo, e o Dr. Antônio também reparou. Não tenha medo. Não vamos dizer nada. E saiu. Antes de Mariana ter sequer tempo de processar a emoção, não sabia o que responder.
E não podia responder. Não podia fazer absolutamente nada, mas algo dentro dela moveu-se mais uma vez. Sentiu um pouco mais de calor. Apenas um pouco, uma polegada. De manhã veio Paulo, sozinho, sem a mãe. Sentou-se na cadeira ao lado da cama e pegou na mão de Mariana. Ela deixou o braço jazear inerte, como o de uma pessoa em coma, e ele ficou calado durante muito tempo. Depois disse: Mariana, não sei se me ouves. Provavelmente não. Mas eu... Calou-se. Depois: eu vou fazer o que for preciso. Tudo se vai compor. Era quase cômico. Tudo se vai compor. O que é que se ia compor? Ele não especificou. Sentou-se mais uns 20 minutos, bebeu café de um termo que trouxera e ficou a fazer scroll no telemóvel. Nem uma única vez lhe olhou verdadeiramente para a cara. Olhava para o lado, para a janela, para a porta, como se olha para uma tarefa desagradável que ainda não se resolveu. Quando ele saiu, Mariana ficou deitada a pensar em como ele era 8 anos antes, ou como parecia ser. Naquela conferência, ele ouvira-a a sério, sem interromper, fazendo perguntas precisas. Na altura ela pensara: que raridade, alguém interessado no que dizes, e não apenas na tua aparência. Teria ela cometido um erro? Ou ele tinha mudado, ou simplesmente nunca tinha sido quem parecia? Não interessava, agora não interessava. O que importava era outra coisa. O envelope no cofre, o Félix, que todas as manhãs abria os portões e certamente já tinha notado algo estranho. O doutor, Vilaça com os seus exames e o seu olhar de quem vê uma pessoa e não um objeto. A Sofia, que sabe, mas não diz. Estes 4 pontos. Entre eles era preciso traçar uma linha. Lá fora chovia. Mariana ouvia a chuva através do som das gotas no peitoril da janela. Uma chuva de outono habitual, sem rajadas, monótona. Ela adorava aquela chuva. Trabalhava-se bem ao som dela, no silêncio da fábrica. Quando lá fora chove e lá dentro está quente, e cheira a menta e a óleos essenciais, e a Inês do laboratório cantarola qualquer coisa por entre dentes. Mariana recompôs-se. Não podia perder-se em memórias. Não podia ter pena de si própria. Não podia precipitar-se. Precisava de esperar e de pensar. Era boa em ambas as coisas. Na manhã do segundo dia, desde que voltara a estar consciente, embora ninguém o soubesse, Vilaça veio fazer a observação às 8h30. Mariana já aprendera a distinguir os passos dele entre os restantes. Regulares, sem pressa, com uma ligeira ênfase no pé direito, um pouco mais pesado que no esquerdo. Velho hábito ou velha lesão, ela não sabia, mas reconhecia-o ainda no corredor. Entrou, fechou a porta, disse o habitual bom dia para protocolo, para quem pudesse ouvir do lado de fora. Depois foi até a cama, fez as manipulações do costume. Pulsação, tensão, verificação das pupilas. Tudo com um ar de quem tem perante si alguém realmente inconsciente. Depois debruçou-se, endireitou o tubo do soro e falou para o espaço. Baixo, mas com clareza. Chegaram os resultados das análises. Há vestígios de fenobarbital no sangue. Uma dose elevada, não terapêutica, provavelmente ingerida na comida algumas horas antes de ter perdido os sentidos. Isto não é um acidente. Mariana não se mexeu. Apenas o coração deu um batimento a mais. Fenobarbital. Ela conhecia a palavra. Estar à frente da fábrica obrigava-a a conhecer farmacologia melhor do que o cidadão comum. Um sedativo forte. Em pequenas doses, sominífero. Em grandes doses, depressão respiratória, coma, morte. Dona Rosália era uma antiga contabilista, mas alguém lhe explicara as coisas direitinhas. Vou tirar uma segunda amostra e enviar, lá para um laboratório independente, continuou Vilaça. Oficialmente, isso já será um documento. Se tenciona fazer alguma coisa, tem de saber que eu tenho bases sólidas, fundamentos limpos do ponto de vista legal. Pausa. Ele esperou. Mariana mexeu o polegar da mão esquerda uma vez. O sinal combinado. Muito bem. A voz dele continuava sem inflexões. Não fria, mas contida, como a de alguém habituado a separar os sentimentos do trabalho. Vou fazer-lhe chegar uma coisa hoje à noite, quando os seus familiares não estiverem. Aguente. Endireitou-se. Voltou ao tom profissional. Para registro. Estado estável. Mantemos a terapêutica atual.
sem alterações na medicação, sem a minha assinatura. E mais baixo, já à porta. Sofia, tens o registro sempre contigo? A voz veio do corredor. Mostro-lhe a seguir. A porta fechou-se. Mariana soltou o ar lenta e imperceptivelmente. Fenobarbital. Dona Rosália trouxera sopa. A sopa que ela própria tinha feito e servira diante da nora com aquele sorriso que sempre pareceu um pouco falso, mas que Mariana aprendera a ignorar. Em 8 anos, uma pessoa habitua-se a muita coisa, e a falsidade também. Ela lembrou-se daquela tarde. A sogra tinha ligado de manhã. Vou passar por aí, levo-te comida, quase aposto que no trabalho não tens tempo de te alimentar em condições. Mariana tinha ficado surpreendida. Aquela preocupação não era típica da sogra, mas não lhe deu importância. Estava cansada. Muito trabalho, um contrato de exportação, negociações com parceiros alemães. Não havia tempo para surpresas. Chegou, trouxe o tacho da sopa, pôs à mesa, serviu-lhe o prato e ficou a olhar para Mariana enquanto esta comia, fixamente, um pouco fixamente demais, apesar de se esconder atrás de conversa sobre o tempo e os vizinhos. Mariana comeu o prato quase todo, depois sentiu tonturas, depois, o fim. Isso queria dizer que eles andavam a preparar-se. Não num dia, não era um impulso, não era uma discussão ou zanga, era um plano, e por trás do plano estava Diana. Mariana sentia isso de forma tão clara como se sente a mudança do tempo na pele antes de se verem as nuvens. Diana Correia apareceu no quarto no próprio dia, à tarde. Mariana ouviu-a antes de ela entrar. Saltos altos no corredor, regulares, confiantes, caros. Tais saltos são usados por pessoas que sabem que têm o direito de ocupar o espaço. A porta abriu-se e surgiu no ar um perfume amargo, caro, o mesmo que Mariana lembrava de alguns jantares de família. Diana vestia-se sempre de forma irrepreensível e cheirava sempre igual, como alguém que tem tudo sob controle. Paulinho, disse ela com doçura, quase com ternura. Como é que ela está? Sem alterações, respondeu Paulo. A voz estava baixa. Mariana não sabia se ele estava cansado de fingir, ou simplesmente cansado. Que pena. Pausa. Os passos aproximaram-se da cama. Coitada. Está com péssimo aspecto. Mariana sabia ignorar muita coisa, mas aquele coitada exigiu um esforço extra. Diana, e em relação aos documentos? Começou Paulo. Silêncio, disse ela bruscamente, sem inflexão. Nos hospitais, há ouvidos por todo o lado. Vem até ao corredor. Passos. A porta ficou encostada. As vozes ficaram mais baixas, mas Mariana conseguia ouvir. A janela de oportunidade está a fechar-se, dizia Diana. A voz era pragmática e fria, como uma proposta comercial. Os parceiros alemães já telefonaram para a fábrica. O Félix, aquele velho guarda, disse-lhes que a diretora está doente e não assina nada. E fez muito bem, por acaso. Mas não vão aguentar muito tempo. Se ela não acordar nos próximos dias, vem aí a autoridade tributária, depois uma auditoria, e depois os parceiros começam a rescindir contratos, o valor cai a pique. O meu comprador paga 9 milhões agora. Daqui a 2 meses, oferecerá 5. Isto se quiser. Mas como é que nós? Eu expliquei à tua mãe o que era preciso fazer. Ela percebe. Diana, isto é outro nível. Não é o mesmo que... Havia agora um tom metálico na voz dele. Não é o que tu estás a pensar, Paulo. Tu tens dívidas de 300 mil euros. A tua mãe tem 80 mil, que pediu com a casa como garantia. Achas que estou a entrar neste jogo por desporto? Estou a perder tempo e dinheiro todos os dias, enquanto esta mulher está aqui deitada, a impedir que vivamos normalmente. Ela não está ali deitada de propósito, Paulo. Pausa longa e opressiva. Queres resolver o problema ou não? Silêncio. Quero, disse finalmente Paulo. Muito baixo. Então não me estorves. Os passos regressaram. A porta abriu-se mais um pouco. Diana voltou a entrar no quarto, aproximou-se da cama e debruçou-se sobre Mariana. Perto demais. Mariana sentia-lhe a respiração calma e ritmada de alguém que não tem medo. As melhoras?
disse Diana baixinho. E na sua voz havia uma zombaria tão serena que Mariana percebeu. Ela não estava a dizer aquilo para Paulo ouvir, nem para as enfermeiras, mas para si própria. Um ritual, como brindar os copos antes de beber. Diana endireitou-se, ajeitou a gola do casaco e saiu. Paulo ainda lá ficou mais uns 3 minutos, e depois também saiu. Mariana ficou a pensar numa coisa. 9 milhões. Era esse o valor da sua fábrica aos olhos de Diana. 9 milhões. O comprador, o contrato, a transferência, 8 anos de trabalho, centenas de noites, sem dormir a calcular números. As pessoas que nela confiaram, parceiros que vieram ter propositadamente com ela porque acreditavam na qualidade. Para Diana, tudo isso era apenas um ativo com preço competitivo. A raiva que Mariana não se podia permitir assentou, algures cá para baixo, e transformou-se em algo duro, útil. Lembrou-se de que o Félix não assinava documentos. Aquele velho guarda, dissera Diana. Ela não sabia que Félix não era apenas um guarda. Ninguém, além de Mariana, sabia o quão fiável ele era. Félix Barata, antigo primeiro-sargento, servira nos comandos durante 12 anos. Depois passou à reserva e foi trabalhar como encarregado de manutenção, não por falta de dinheiro, mas porque se aborrecia em casa. Arranjava tudo o que se estragasse, sabia os horários das entregas de cor, e uma vez há 4 anos, quando lhe detetaram uma artrose grau 3º no joelho, e lhe disseram que a cirurgia no privado custava 22 mil euros, e o seguro só cobria 1/3, Mariana pagou o resto do bolso dela, não como patroa, como pessoa. Na altura o Félix disse, não era preciso, e Mariana respondeu, era sim. Nunca mais falaram disso, mas ela vira que algo mudara. Não na atitude dele perante o trabalho, ele sempre fora bom trabalhador, mas mudara algo mais, algo pessoal. Ela esperava que ele se mantivesse firme, que o instinto não o atraiçoasse, tal como o dela a não tinha atraiçoado naquela noite estranha em que decidira não abrir os olhos. À noite, Sofia chegou sozinha. Ao entrar, fechou logo a porta com firmeza, com um clique, e correu às cortinas da janela. Mariana ficou em alerta. Havia algo de diferente nos passos dela, mais rápidos, ligeiramente mais nervosos. Estou sozinha, disse Sofia baixinho. O doutor, Antônio atrasou-se numa reunião. Tenho de fazer uma coisa antes que os familiares cheguem. Pausa. Pode confiar em mim. Acredite na minha palavra. Eu sei que parece parvo, mas eu já vi muita coisa em 3 anos de cuidados intensivos. Sei distinguir pessoas que querem ajudar das que só querem que o tempo passe. Mariana mexeu o dedo. Sofia suspirou de alívio. Ótimo. Toma. Algo foi colocado cuidadosamente junto à palma da mão de Mariana, debaixo do lençol. Pequeno, plano, retangular. É um gravador. O doutor Antônio pediu para lhe entregar. Já está ligado. A bateria dura 12 horas. Se alguém disser algo de importante neste quarto, ficará gravado. Pausa. Aí, debaixo do lençol, tem também um telemóvel dos antigos, de teclas. Não tem cartão SIM, só o Wi-Fi. Tem uma aplicação. Se carregar 3 vezes no botão lateral, o ficheiro com a gravação é enviado automaticamente ao doutor Antônio. Ele explicou. Acha que consegue? Mariana mexeu o dedo. Ótimo. Sofia ficou em silêncio por um momento. Eu não sei o que lhe fizeram, mas sei que o doutor Antônio não é pessoa para fazer alarido sem motivo. Se ele diz que as análises estão más, é porque estão más. E se ele diz que não deve confiar em quem a vem visitar, é porque não deve. Mais uma pausa, e a voz tornou-se ligeiramente mais pessoal. A minha mãe também esteve internada há 3 anos. Muito tempo. Eu andava a estudar na altura. Ainda bem que teve as pessoas certas ao lado dela. Se não, não sei. Não terminou a frase. Endireitou-se. O soro está bem. Vou sair. Se precisar de alguma coisa, estou lá fora. Passos na direção da saída. A porta abriu e voltou a encostar logo. Mariana ficou sozinha. Debaixo da sua palma jazia o gravador pequeno, morno do calor da mão da Sofia, e o telemóvel. Cautelosamente, muito lentamente, Mariana moveu os dedos. Encontrou o telefone, encontrou o gravador,
Confirmou as posições. Depois voltou a pousar a mão, inerte, como a de alguém adormecido. Agora tinha uma arma, pequena, mas verdadeira. Dona Rosália chegou tarde, quase às 10 da noite, sem avisar, sem o Paulo. A enfermeira de serviço, a julgar pelas vozes, não a queria deixar entrar. Fora da hora de visitas. Dona Rosália disse qualquer coisa sobre uma mãe a morrer e sobre eu tenho os meus direitos e, pelos vistos, passou. Mariana já a ouvira no corredor. A respiração pesada, o cheiro forte, enjoativo, com perfume a mais. A porta abriu-se sem baterem. Dona Rosália entrou, pôs alguma coisa na mesa de cabeceira. Pelo som, seria um boião de vidro ou um frasquinho, e puxou a cadeira. Sentou-se, ficou em silêncio muito tempo e depois falou, sem raiva, apenas com uma voz meio cansada. Mariana, se me ouves ou não, não sei, mas eu vou falar. Foste uma nora razoável, em abono da verdade, muito trabalhadora. Nunca trataste mal o meu filho, nunca lhe regateaste dinheiro, mas és avarenta. Para que precisas de tanto? Estás sozinha, não tens filhos. A fábrica, o dinheiro no banco. Vais levar isso para onde? Nós somos a família, o mesmo sangue. Não é lógico que se dê aos nossos. Pausa. A Diana diz que temos de nos apressar. Ela tem razão. Hoje trouxe isto. A voz recomeçou. Vou dizer à enfermeira que é para passar na pele, para não ressecar. Eles aceitam. Ninguém vai verificar. O som de algo a ser aberto. É só um pouquinho de cada vez. Uma complicação por causa do coma. Os médicos dão essa desculpa. É sempre o que acontece. Mariana ouvia cada palavra. Sentia que o gravador estava a apanhar tudo. Silencioso, discreto, indiferente. A indiferença da tecnologia era agora a sua aliada. Dona Rosália levantou-se. Passos até a mesa da enfermeira perto da porta, vozes abafadas, depois o regresso. Deixei lá. Disse que era um creme para a pele. A nora preocupa-se muito. É mezinha caseira. A rapariga aceitou. Voltou a sentar-se. Mais silêncio. Não fiques chateada comigo. A vida é assim. Saiu ao fim de 15 minutos. Mariana continuou deitada durante muito tempo, até que o coração acalmou, até a respiração estabilizar. Depois, devagar, muito devagar, encontrou o telemóvel debaixo do lençol e carregou 3 vezes no botão lateral. O ecrã não se acendeu. Ainda bem. Deu apenas uma vibração quase imperceptível. O ficheiro tinha sido enviado. Não sabia se Vilaça o receberia. Não sabia se a gravação seria suficiente. Não sabia o que aconteceria ao frasco que a sogra deixara na secretária. Mas fizera o que pôde ali, naquela noite, naquelas condições. A mãe costumava dizer, faz o que podes, com o que tens, onde estiveres. A frase não era dela. Tinha lido algures e decorado, mas repetia-a com frequência. Mariana fê-lo. Agora era esperar. Vilaça veio de manhã cedo, mais cedo que o habitual. Mariana ouviu. A porta, os passos, uma pequena pausa e depois a voz, ao ouvido. Recebi a gravação. Confisquei o frasco da secretária. Disse que era uma violação do protocolo manter líquidos estranhos na unidade de cuidados intensivos. A enfermeira não disse nada. O frasco está no laboratório. Vou saber o conteúdo até ao fim do dia. Mariana mexeu o dedo. Ele tossiu ligeiramente. Há mais uma coisa. Ele falava com voz regular, sem emoções. Mas Mariana aprendera a ouvir as nuances dessa regularidade. Agora, havia algo de pesado nela. O Félix Barata telefonou. Encontrou o meu número através da recepção. Disse que vinha da parte da sua fábrica e que há coisas estranhas a acontecer lá. Vou falar com ele. Pausa. Mariana não se mexeu, mas por dentro tudo ficou tenso. Ele diz que, 3 dias depois de ter sido hospitalizada, 2 pessoas foram aos portões da fábrica. Apresentaram-se como advogados, disseram que queriam avaliar o estado dos ativos no interesse do marido. O Félix não os deixou entrar. Ontem voltaram, já com papéis. O Félix ligou para um notário, cujo nome encontrou nos seus documentos na fábrica. O notário disse que não passou nenhuma procuração em nome do marido e que tem na posse dele uma coisa que lhe diz respeito. Pausa.
Belmiro é o nome dele. Doutor, Belmiro, notário. Ele pede para falar consigo. Mariana mexeu o polegar da mão esquerda uma vez, com firmeza. Vilaça calou-se. Sabe do que se trata. Uma vez. Bem, a mesma serenidade, e algo mudara de novo. Aqueceu ligeiramente, talvez. Vou organizar um encontro. Arranjo uma forma de tirar, lá do quarto sem que ninguém saiba. Preciso de um pretexto médico. Vou tratar disso. Endireitou-se e caminhou para a porta. Mais uma coisa, disse, já quase à saída, e a voz estava ligeiramente diferente. Não médica, mas simplesmente humana. Há uns anos, chegaram os suplementos vitamínicos à secção de pediatria deste hospital, de forma anônima. Mais tarde, descobrimos que vinham da sua empresa. Na altura eu queria ligar para agradecer. Acabei por não ligar. Faltou-me a coragem, talvez. Pausa. Mas não me esqueci. A porta fechou-se. Mariana ficou deitada. Os suplementos vitamínicos. Tinha-os enviado há 4 anos, depois de ler no jornal local que o departamento de pediatria daquele hospital não conseguia comprar medicamentos suficientes devido a cortes no financiamento. Ligou para o armazém, separou um lote, enviou 100 comunicados de imprensa, sem menções nas redes sociais, simplesmente porque podia fazer. Lô. Não pensou que isso mudaria alguma coisa na vida de alguém, mas, pelos vistos, mudou. Às vezes, o que se faz sem pensar nas consequências volta quando menos se espera. Nem sempre é bom, mas às vezes, só às vezes, é. Lá fora, o monitor apitava, o soro pingava, a chuva recomeçara lá fora. Ou seria a mesma chuva que não tinha parado? No hospital o tempo é estranho. Mariana pensava no Félix, em como ele deveria estar ali, de pé nos portões da fábrica com o seu eterno casacão grosso e as mãos nos bolsos, a não deixar os forasteiros entrar, não porque lhe tivessem dado ordens, mas simplesmente porque sentia que tinha de o fazer. E pensava no envelope no cofre. Mãe, o que sabias tu? O dia decorreu calmamente lá fora. Lá dentro, Mariana arrumava os factos, como quem arruma pedras. Esta no lugar, esta de lado, esta mais perto. Diana sabia tudo sobre a fábrica. Paulo sabia sobre o dinheiro. Dona Rosália trouxera qualquer coisa num boião. Félix segurava os portões. O doutor Belmiro guardava o envelope. Vilaça sabe do fenobarbital. Tentaram matá-la metodicamente e com cautela, passo a passo, com alternativas. Não era zanga nem impulso. Era um esquema. O esquema que Diana desenhou. Mas havia um erro no esquema. Um pequeno erro. Eles não sabiam que ela tinha acordado. E enquanto não soubessem, ela tinha tempo. À noite o Paulo voltou. Tornou a sentar-se, voltou a dar-lhe a mão e, de repente, de forma quase inesperada para ele próprio, disse: Mariana, às vezes dou por mim a pensar, para que tudo isto? Dinheiro, esquemas, estou cansado. Pausa. A Diana diz que é por nós, pela família, mas eu não sei se esta família é minha ou se é dela. Silêncio. Mariana ouvia o marido, que pela primeira vez em muitos meses dizia algo autêntico. Demasiado tarde. Demasiado já fora dito e feito. Lembrava-se demasiado bem da voz dele naquela noite. Vou fazer o que for preciso. O que era preciso para a Diana, não para ela. Ele saiu passada 1 hora. Mariana não se mexeu. Silêncio lá fora. Sofia estava de serviço, mas não entrava. Pelos vistos, dava-lhe espaço. Menina esperta. Mariana cerrou os olhos e concentrou-se. Amanhã Vilaça arranjaria um pretexto com uma ressonância magnética. Amanhã ter-se-ia com o doutor Belmiro. Amanhã, o envelope. Durante tantos anos, mantivera a fábrica aos ombros, habituada a contar apenas consigo mesma. Mas agora, naquele quarto, pela primeira vez em muito tempo sentiu. Havia pessoas com ela, poucas, mas as pessoas certas. Isso podia ser suficiente. O monitor apitava, o soro pingava. Era noite lá fora. Mariana aguardava a manhã. A manhã seguinte começou mais cedo do que esperava. Sofia entrou às 7. Escorregou pela porta, quase sem ruído, como só ela sabia fazer, e foi direta à cama. A voz era baixa, mas nela vibrava uma certa tensão. Dona Mariana, verifiquei o registro de visitas,
como o doutor Antônio pediu, e encontrei uma coisa. Pausa. Mariana mexeu o dedo. A Diana Correia esteve aqui logo no terceiro dia de coma. Não agora. Há 3 semanas. Na altura eu ainda não estava cá. Era outra equipa. Esteve a falar com o doutor Ramalho. É o médico que a acompanhava antes do doutor Antônio. Falou imenso tempo, uns 20 minutos. E depois dessa conversa, o doutor Ramalho alterou uma medicação. Adicionou um medicamento que, teoricamente, pode retardar o despertar do coma. Não é fatal, mas... Sofia fez uma pausa. O doutor Antônio esteve a ver o processo ontem à noite. Disse que a prescrição era muito esquisita e que estava fora do protocolo. Mariana jazia completamente imóvel. Ramalho. Não conhecia aquele homem. Nunca o tinha visto nem ouvido. Mas agora o nome ficara cravado lá dentro. Frio e nítido. O doutor Ramalho agora está de férias, prosseguiu Sofia. Foi-se embora anteontem, de forma inesperada. O doutor Antônio diz que é possivelmente coincidência, mas já fez um requerimento oficial com assinatura à administração. Aquela medicação vai ser investigada. Parou um segundo. Eu só queria que soubesse, para perceber a gravidade das coisas. Isto não é só o seu marido e a mãe dele. Vai mais além. Sofia saiu. Mariana ficou. Vai mais além? Sim. A Diana não apenas persuadira o Paulo, não apenas dera instruções à dona Rosália. Agia de forma sistêmica. Veio ao hospital no terceiro dia e subornou o médico. O médico mudou o protocolo. O coma prolongou-se. Tempo é dinheiro. E enquanto Mariana jazia inconsciente, o contador trabalhava a favor da Diana. Quanto teria pago a Ramalho? Muito ou pouco, não interessava. Interessava que encontrou alguém disponível. Significava que Diana tinha o hábito de encontrar essas pessoas. Não era a primeira vez. Mariana pensava racionalmente, sem pânico, de forma metódica. Na fábrica, quando alguma coisa corria mal, a primeira pergunta que fazia era sempre: onde é o ponto de entrada? Onde começou? Se encontrar o ponto inicial, encontra-se a solução. Se procurar por todo o lado, não se encontra em lado nenhum. O ponto de entrada era a Diana, não o Paulo. Ele era um instrumento. Não a dona Rosália. Ela assustar-se-ia e entregaria toda a gente na primeira oportunidade. Não o Ramalho. Ele já fugira. Diana, inteligente, calculista, com formação jurídica e, pelos vistos, com experiência. Alguém com um comprador de 9 milhões na manga não é uma amadora. É uma profissional da reestruturação clandestina de patrimônios, o que significa que Diana tem a vulnerabilidade dos profissionais. Tem medo de documentos, tem medo de provas irrefutáveis, certificadas por notário, limpas, porque são a única coisa que não se pode contornar, adulterar ou comprar. O envelope da mãe, o notário Belmiro. Amanhã, se Vilaça inventar a ressonância, ela vai descobrir o que lá está. Mariana já não sentia medo. Quer dizer, o medo ainda lá estava, assentado na boca do estômago como um nó pesado. Mas sobre ele, a concentração, aquela mesma que sentia antes das negociações mais importantes, antes de uma decisão que não se pode adiar. Ela estava no jogo, a 100%. Durante o dia o Paulo apareceu. Trouxe flores, crisântemos amarelos pálidos, um pouco murchos. Colocou-os num copo com água, sentou-se e ficou a olhar pela janela. A Diana disse que temos de andar mais rápido, disse ele, subitamente em voz baixa, como se falasse consigo próprio. Diz que o comprador está nervoso. Diz que se tu não te despachares a sair disto, ela arranja outra forma de despachar os papéis. Silêncio. Eu não sei o que é que ela quer dizer. Pausa. Ou então sei. Mariana escutava. O gravador debaixo do lençol ia registrando. Paulo levantou-se, ajeitou as flores e disse em voz ainda mais fraca: Desculpa, Mariana. Nunca pensei que acabasse assim. E saiu. Mariana ficou a pensar que o perdão não é algo que se dê a pedido. Tem de ser conquistado. E para isso, é preciso confessar verdadeiramente e não sussurrar perto do que pensamos ser o leito de morte da pessoa. Lá fora chovia outra vez. Plim, plim, plim. O soro. O dia começava a declinar. Amanhã, ressonância magnética. Amanhã,
Dr. Belmiro. Amanhã, o envelope. Mariana esperou. A manhã do terceiro dia começou com silêncio, não o silêncio hospitalar, já seu conhecido, com os pios dos monitores e vozes abafadas. Era um silêncio diferente, denso, como antes de uma trovoada, quando o ar deixa de se mover e até os pássaros se calam, como se soubessem algo. Vilaça entrou às 7h30. Mariana reconheceu-lhe os passos ainda no corredor. Fechou a porta, aproximou-se da cama, fez alguns movimentos simulados de rotina e debruçou-se. Hoje levo-a à ressonância, disse baixo. Às 10 horas. A família vem mais tarde. A Sofia confirmou o horário. Teremos uns 40 minutos. Talvez um bocadinho mais. O doutor, Belmiro, já está no hospital. Espera na sala de tratamentos ao fundo do corredor do terceiro piso. Eu acompanho-a até lá. Pausa. Vai ter de abrir os olhos e andar, tanto quanto conseguir. Mariana pensou durante um segundo. O corpo tinha desentorpecido um pouco durante a noite. Subrepticiamente flectia e esticava os dedos, os pés. Funcionava mal, mas funcionava. Após 10 dias de coma e 3 deitada de forma tensa e imóvel, era normal estar mal. Ela mexeu o dedo. Sim, consigo. Pode haver quem a veja no corredor. É um risco, mas trago uma cadeira de rodas e vai de cabeça baixa, como se estivesse inconsciente. A Sofia vai conosco. Outro sinal. Sim, endireitou-se. Os resultados do frasco chegaram durante a noite. Acrescentou com a mesma voz neutra. Solução concentrada de hidrato de cloral. Outro sedativo. Em dose tão forte, administrado pelas mucosas da boca, provocaria uma rápida deterioração e disfarçaria o caso como uma complicação pós-coma. Pequena pausa. Este é já um segundo documento. Saiu. Mariana ficou deitada 2 horas, a pensar no que se passava lá fora. Laboratórios, consultórios. Os documentos estavam a alinhar-se como tijolos numa parede. Fenobarbital no sangue, hidrato de cloral no frasco, gravação áudio de Rosália, registro de Diana e Dr. Ramalho, o protocolo alterado. Cada tijolo por si só não é parede. Juntos, já aguentam estrutura. Restava o mais importante, o envelope. Às 10h-5, Sofia empurrou a cadeira para dentro. O doutor Antônio já vem, disse baixo. A família ainda não chegou. Na recepção está a Nádia. Ela não faz perguntas. Já avisei que a levávamos a TAC. Pronta? Mariana mexeu o dedo. Levantar-se custou mais do que ela supunha. O corpo era alheio, instável, como uma máquina a que há muito tempo não se mudava o óleo. Sofia ajudou-a objetivamente a amparar, lá com força no braço. Mariana sentou as pernas fora da cama, esperou que o mundo parasse de balançar. Levantou-se. As pernas aguentavam. Mal, mas aguentavam. Vilaça entrou às 10 certas. Olhou para ela de forma avaliadora. Mariana viu agora verdadeiramente. Alto, contido, com o olhar cansado de quem se habituou a que as noites sejam sempre mais curtas que os dias. Grisalho nas fontes, cabelos brancos verdadeiros, os da idade e do trabalho pesado. O rosto não era bonito nos padrões normais, mas memorável. Fidedigno. Sente-se na cadeira. Baixe a cabeça, assim. Ela inclinou a cabeça e ele amparou-a com a mão. Guarde as mãos nos joelhos. Não reaja a nada. Sofia cobriu-a com uma manta até ao pescoço. Puseram-se em andamento. Mariana viu o corredor por entre as pestanas descidas. Chão de linóleo cinza, paredes brancas, corrimãos. Elevador longo e ressonante. Terceiro piso. Outro corredor. Uma curva, outra. Porta com a placa. Sala de tratamentos número 7. Lá dentro estava sossegado. Uma mesa, 2 cadeiras, um armário de processos, uma janela e um homem que estava junto à janela com uma pasta de cabedal nas mãos. O Dr. Belmiro. Era baixo, de idade, bigode grisalho bem cuidado e óculos de aros finos. Olhou para Mariana com aquele carinho reservado que tem quem a conhecia de outras vidas. Dona Mariana, disse ele, a sua mãe ficaria contente. Pausa breve. Sente-se, por favor. Não deve ficar de pé. Vilaça puxou a cadeira. Sofia ficou à porta, de vigia. Belmiro abriu a pasta.
A sua mãe deixou-me este envelope há 3 anos, um ano antes de falecer, plenas faculdades mentais, certificadas por notário. Condição: ameaça vinda da família do marido ou que afetasse o patrimônio. O Dr. Antônio explicou-me a situação. Considerei que o critério estava cumprido. Pausa. Abrimos. Mariana acenou com a cabeça. Primeira vez em muitos dias. Um aceno mesmo, e não o dedo. Belmiro abriu e sacou umas folhas escritas num papel preenchidas pela caligrafia de uma professora de escola secundária. Quer que eu leia? Ou leia a senhora? Eu mesma, disse Mariana. Primeira palavra dita em voz alta há mais de 10 dias. Estava rouca, baixa, quase estranha para si própria. Pegou nas folhas. Mariana, se lês isto, então aconteceu o que eu temia. Não é por eu pensar mal das pessoas, mas porque aprendi a fazer contas. Antes do teu casamento, eu pedi a um velho amigo, Vitor Silva, tu não o conheces, ex-inspetor da Judiciária, para dar uma vista de olhos pelo passado do Paulo Vasconcelos e da sua família. Custou-me 1 mês da minha reforma, mas não me arrependo. Descobriu-se o seguinte: o Paulo tem 3 dívidas avultadas, 2 a particulares, 1 ao banco. O valor é de cerca de 300 mil euros. Ele nunca te falou disso. A prima dele, Diana Correia, esteve envolvida em 2018 num esquema de apropriação indevida de uma empresa em Sintra. A proprietária, por acaso, foi parar ao hospital. O negócio passou para as mãos de testas de ferro. Houve um processo-crime que acabou arquivado. A Diana apareceu apenas na condição de assessora jurídica. Nunca se conseguiu provar a participação direta. Eu não te disse nada. Conheço o teu feitio. Ias ficar furiosa, ias chamar-me desconfiada, ias dizer que cuidavas de ti sozinha. Estavas apaixonada. Eu via bem. Não queria partir-te o encanto, mas também não podia deixar-te desprotegida. Por isso fiz o seguinte: os 2 milhões que estão na tua conta estão protegidos. Falei com o doutor Belmiro e assinamos um mandato irrevogável com uma conta vinculada. Escral. O dinheiro não pode ser levantado, transferido nem cobrado através de procuração. Só tu, pessoalmente, com cartão de cidadão, biometria e o código que o Dr. Belmiro te dará em mão. Se faleceres de morte violenta ou em circunstâncias suspeitas, o dinheiro transita automaticamente para a Fundação Professora Zita, que patrocina jovens cientistas. Ela foi quem primeiro me disse que tu eras uma rapariga invulgar. Fica a homenagem. Sobre a fábrica, há um segundo cofre na base do armário de arquivo do teu gabinete, escondido atrás das pastas com o rótulo 2019. O código é o dia em que eu nasci somado ao ano em que acabei o curso. Tu sabes qual é. Estão lá as cópias originais notariais dos escritórios da fábrica e mais um documento oficial, a nomeação autenticada de um encarregado gestor para a eventualidade de ficares incapacitada. Nomeei o Félix Barata. Conheci esse homem quando fui à tua fábrica algumas vezes. Esse homem não te vende. Por nada. O anel de ametista que vês aqui guardado foi recuperado. Fui buscar-lo a uma loja de penhores há 3 anos. Estava na montra. O Dr. Belmiro também te devolverá quando tudo isto acabar. Filha, eu não sei falar bonito, mas digo-te uma coisa. A tua força não veio das dificuldades. Como dizem, tu já eras forte desde o nascimento. Eu apenas tentei não atrapalhar. Tem cuidado contigo. Amo-te. A mãe. Mariana terminou a leitura e dobrou os papéis. Pousou na mesa. Belmiro, sem uma palavra, sacou de um lenço impecavelmente dobrado da pasta e deixou à frente dela. Mariana apanhou-o sem olhar. No quarto imperava o silêncio. A Sofia, à porta, olhava de lado. O Dr. Vilaça à janela, também para lhe dar algum espaço. Mariana não chorou convulsivamente, mas chorou o suficiente. Só 3 anos depois, e é que pareceu chorar de facto. A mãe não existia, e mesmo assim, ela estava ali, nesses papéis. A dona Natália nunca falara bonito. Era verdade. Agia em avanço. Enquanto a filha esteve cegamente apaixonada e não queria notar nada, a mãe erguera uma muralha e uma defesa à sua volta. Não uma prisão, mas uma barreira que só seria ativada se ela precisasse. Mariana olhou para Belmiro. O código do fundo, ele acenou e tirou um mini envelope, mais pequeno.
O Félix sabe dos seus poderes? Perguntou ela. Telefonei-lhe ontem, respondeu Belmiro, quando o Dr. Antônio me ligou. O Sr. Félix é. Ele esboçou um pequeno sorriso sob o bigode, de poucas palavras. Disse, percebido, e perguntou o que tinha de fazer. Disse que devia manter-se lá à entrada. Mariana quase sorriu. Ele já andava a fazer isso. E suspirou. A Diana vai voltar hoje, ou amanhã. Eles sentem que perdem tempo. O que lhe pode acontecer aqui no hospital? Perguntou ela de volta à vilaça. Ameaça direta? Pouco provável. Há pessoal e guardas por todo o lado. Mas podem exigir a alta para organizar cuidados domiciliários. Esse direito recai legalmente nos familiares, se eles conseguirem extrair lá para fora deste prédio, sem testemunhas. A voz dele cortou. É o que mais me preocupa. Se Mariana revelasse que estava em pleno estado consciente, eles já não teriam o argumento da procuração do coma, mas então ficariam a saber que ela se apercebera de tudo. Teria de depor com as próprias forças. Isso alterava tudo. O que temos, do ponto de vista de provas? Vilaça repetiu. O hemograma da análise privada, fenobarbital, a solução identificada do frasco, cloral. A gravação da sua sogra e do seu marido. O testemunho da enfermeira Nádia da entrega do frasco da sua sogra. O registro das visitas sobre a Diana e o Ramalho. É um caso bem consolidado para uma suspeita-crime. Será que é para uma sentença criminal? Para que os advogados não a consigam refutar na barra do tribunal? Diana poderia arguir sempre ignorância sobre a sogra. Mera conversa com outro médico, etc. Mariana anuiu com a cabeça. Significa que ela, a Diana em si mesma, tem que avançar no tabuleiro e registarmos a jogada dela. O notário levantava um sobreolho. Vilaça ficou calado. Sofia olhava fixamente, ainda encostada à porta. Vocês querem provocar a Diana, resumiu Vilaça. Dar-lhe a chance de se auto-incriminar de frente e dar o último passo falso. Mariana foi firme. É diferente. Preciso de algum tempo, só um dia. Doutor Vilaça, tenho meu agradecimento absoluto por se intrometer nisto. Não cabia nas suas funções, não o tinha de fazer. Vilaça balançou a cabeça. Tinha, pois. Só não tem justificação em palavras. Faço-o e pronto. E ela via naquele momento. Vilaça não é só cortesia. Ele não sabia agir de outra maneira. Um homem íntegro e pragmático. Eles conduziram-na, via cadeira de rodas e manta no colo, pelos mesmos caminhos, até ao conforto lúgubre do quarto. O dia avançava, e nesse dia, Mariana ficou de novo, com o dispositivo de gravação escondido, ciente de que as palavras escritas pela dona Natália faziam efeito. Mas logo, chegou Paulo. Trouxe flores ainda mais ridículas e murmurou. A Diana diz que temos de despachar tudo hoje. Ela disse-me que vinha para o hospital amanhã, o que eu não sou capaz de entender. Desculpa. A sua frase soou, no silenciador do quarto, a compaixão póstuma a pedir licença. Não, o perdão não se recebia no limiar de uma condenação mortífera de que era coautor. Mais tarde o doutor Vilaça ouviu baterem à porta. Pode entrar, Sr. Félix, convidou Vilaça, reconhecendo um homem da sua mesma estirpe que chegava. Félix avançou, um pouco coxo na perna esquerda, mas a respiração grossa e firme. A segurança é total, desferiu o antigo militar, sem meias palavras, observando Mariana e os seus lençóis cerrados. Os gajos da segurança apareceram com procurações falsas. Atestei pela conservatória do doutor Belmiro. Mandei os pseudo-advogados embora. Vieram com ameaças vagas de tribunais, ao que disse estarem as portas bem fechadas, se não tiverem mandado. Mariana moveu um dedo, e o Félix compreendeu que ela escutava em consciência limpa. Dona Mariana. Doutor, Belmiro informou que, caso a Suera ouvisse, as máquinas da fábrica não param. A Inês corre com o material todo. Os alemães continuam. Tudo selado a cadeado, os alemães perceberam. Tem tudo controlado pela minha pessoa. Tossidela de Sofia de aviso, no corredor, e o Félix compreendeu. Passo a me retirar. Continuo no batente. Mariana guardaria aquele eco para o resto da vida. Mais uma noite sem sono para Mariana. Já era um padrão. Pensava no adversário. A Diana vira pela cama adentro ou pela ala judicial.
Havia algo que disseram um dia, no jantar, enquanto os outros faziam estrilho noutra sala. Tu és esperta demais para o teu próprio bem. Ser esperta era ter trocado a senha da conta assim que caíra de cama. Pensara na altura a advogada. Com certeza, ser esperta era ter bloqueado os bens. Mas os mortos não acedem, não recusam, nem desbloqueiam. E então, ali, jaz o engodo no xadrez de Mariana. A armadilha estava pronta. Diana precisava do ato material. Mariana tinha as chaves de Diana e do que estava atrás dessa máscara sem piedade. Quando o sol brilhou, frouxo, nas cortinas da sala, e se fez a hora das visitas, as luzes ligaram-se. Sofia verificou e disse: a Diana Correia vem no horário exato do costume, está no corredor agora, mandou a Nádia para trás já que quer entrar. O Dr. Vilaça instruiu uma última vez: não reaja, só ponha no gravador, que tudo vai fluir na onda ideal, pelo plano. 12:00 em ponto. Saltos firmes no soalho do quarto. Paulo, fica aí à porta. A voz ressoante, mas fria. A voz de Diana Correia. Ela puxou a cadeira, e as tábuas deram de si. Silêncio lúgubre e longo. Bem, Mariana, sussurrou sem entoações afetivas, como a descrever material num leilão. Tu tens a tua fábrica, rendimentos de 8 anos e excelentes trabalhadores. E, no entanto, a nossa vida, o teu Paulo em colapso e dívidas extremas. Eu não sei o que processas neste momento, nesse teu cérebro dormente, contudo as verbas correm soltas pela tua fábrica, sem vida que não tem patrão que lide com elas. E então trago estes papéis, Mariana. Eu poderia falar-te frente a frente sobre negócio. Diana abaixou-se muito, mas sendo tu esperta, já tiveste o teu final de jogo. A pausa. E depois: preciso da tua assinatura numa destas páginas para certificar documentos. E Paulo fará. Eu já lhe disse que é forçado a fazer. A porta abre. Entra Paulo. Tremia um pouco. Uva. Diana, eu não quero ser parte desta merda. Diana contrapôs. Deves 300 mil, e tua mãe deu casa de hipoteca por outros 80 e faliu. Se fechas essa porta agora, eu instauro o tribunal ao Paulo e à tua mãe. Compreendes o recado? Pegas-lhe na mão, pegas na almofadinha de tinta. Levemente. Põe-lhe a caneta na mão e guia os traços na folha deste papel. Paulo pegou-lhe na mão, como se fosse um detrito frágil, ou algo já morto que só ele pudesse suportar. A tremer. Mariana aguardou pela distância exata até a almofada da tinta e a marca sobre o documento falsificado de expropriação. Foi 1/1000 de segundo que precisava. Foi a certeza derradeira, e ela escancarou, abruptamente e nitidamente, os olhos. Um silêncio gélido e insuportável no ar se abateu no espaço. O Paulo encolheu-se, libertando a mão. Havia suor e pasmo, mas talvez o único elemento honesto no meio do homem era o facto dele, no pânico, parecer quase que secretamente aliviado por já não ter de concluir o delito. Mas a Diana não regrediu um único passo. Só por um segundo a estupefação rasgou a sua blindagem profissional, contendo-se perante o rosto nítido de Mariana. Mariana, esboçou Diana, fria mas afiada. Se assim é, isso reconfigura tudo. Reconfigura. Era o timbre natural e enrouquecido da Mariana verdadeira, autêntica. Esforçou-se e sentou-se na almofada. Diana ajustou a postura no chão, recaindo todo o peso. Escutaste o que se falou aqui? Tudo. Mariana repôs a situação. Para lá desta cama. Diana sorriu num trejeito ciníco de advogada criminal. Oh, Mariana, eu posso desconstruir cada fala dita hoje e amanhã no tribunal. Foi para a tua proteção, a tua família em aflição, a legalidade pura que faríamos perante uma moribunda incapaz de dar conta. De nada de mal, acrescentou Mariana, para além de forçar a assinatura de uma pessoa em coma e drogada numa cama de cuidados intensivos, para a extorquir dos seus bens com uma procuração fraudulenta. Diana ficou sem saber se falava. Nada disso ficou impresso, e nada provas aqui, com vozes entre nós 4. E Mariana abriu a borda branca dos cobertores finos de enfermaria. Dali saltou o retângulo gravador da Sofia, com a bateria recém-carregada, a piscar, vermelho. Mariana olhou fundo para a cara contorcida de fúria
e abismo que começava na alma da Diana. Isto não conta, arfou Diana. Fizeste um ato sem autorização. Errado, contra-atacou Mariana. Estou nos meus aposentos clínicos e foi dito à minha frente. E eu sou alvo. Posso gravar os crimes feitos em presença pela defesa da minha vida. Paulo, esbravejou Diana, virando-se. Paulo, sai já daqui para fora. O homem encostou a nuca na parede e negou com a cabeça. Estava empalidecido, lúgubre, mas presente. Não, já me enojei disto, Diana. Pela vida, não faço isto. Não quero dar mais sequer. E ele atestava assim a pequena réstia de alguma moral sufocada, não alterando o plano em demasia, mas marcando a linha moral final de Paulo Vasconcelos. Nisso, a porta escancarou-se, e os passos decididos de Vilaça reentraram no quarto. Sem hesitação, a doente acordou para a consciência. Tenho a ordem clínica. Queiram retirar-se. Fico. Sou parente legal, replicou a assassina tentada e advogada Diana. Negativo. Só essa palavra vinda de Vilaça. Diana arrepiou o rosto, virou-se, engomou os cantos do casaco com dignidade estilhaçada de quem sabe que as cartas, daquele baralho ali em especial, estavam rasgadas, e retirou-se a passo firme, arrastando um Paulo em estado letárgico pelo corredor fora. Vilaça fechou a porta e trocou um olhar com Mariana, a paciente que sobrevivera a 2 sedativos fatais. O médico checou logo, num relance metódico, a máquina de leitura de vida, que corria serena. Vieram antes da hora? Ele referia-se à armadilha montada. Não, viemos antes da hora, disse ela. A pressa era mortífera. Se ela exigir da administração a sua transferência domiciliar ou chamar a tutela clínica superior para ter os bens com procurações passadas ou assinaturas da alta, perco legalmente o direito de a manter sob proteção, disse Vilaça. Mariana olhou fundo. Quanto tempo falta para a nossa polícia? O inspetor-chefe da judiciária que eu conheço chegará daqui a 1 hora. Era ex-colega meu. Homem de palavra limpa. Tem de ficar e apanhar tudo isto na hora para instaurar processo em auto oficial. Antes da Diana obliterar tudo, consegue, sob o esforço físico exaustivo, manter-se consciente nas acusações? Consigo. Vilaça preparou as documentações em relatórios com Sofia, enquanto serviam a Mariana caldo leve e reaquecido nas cantinas da unidade. Enquanto ela bebia, a voz humana, de volta à Vilaça, irrompia, partilhando algo que jamais revelara aos pacientes, só a Sofia em particular, e Mariana ficara ciente, nos sussurros, a sua mulher tinha falecido após anos com cancro. Ele soubera que as batalhas verdadeiras têm lutadores mais importantes que a medicação em si. Eu queria muito. Mariana pousou a colher. Voltar àquela pediatria a entregar vitaminas e soros, e ele cruzou o olhar com ela, e com um sorriso cansado, atenuou as rugas da testa. Quando tudo finalizar, passarei e apresento as gratidões pessoalmente na fábrica, o que devia ter dito há 4 anos atrás. De imediato, Sofia meteu a cabeça. Eles cá fora armaram escândalo. A Diana ameaça processar o hospital todo, e nesse exato transe, entrou um sujeito atarracado e baixo, a passos concisos, na enfermaria. Mostrou dístico a vista desarmada na mala. O inspetor-chefe, Tiago Cruz, da Polícia Judiciária, o que tiver, de alto e bom som e sem floreados, mandou o homem sem rodeios perante o doutor Mariana, doutor Belmiro e a sua enfermeira, que lhe passara o registro oficial. Mariana falou, de forma linear, o desmaio induzido e os registros gravados. Inspetor Cruz espremeu tudo do ficheiro áudio com um ar denso e escutou a admissão indireta, as coisas ilegais seriam limpas. Reviu os testemunhos assinados pelo antigo colega Vilaça, o doutor Belmiro na retaguarda, validando os testamentos avisos de envenenamento e as transferências do dinheiro e o registro escrito que relatava o hidrato de cloro transportado na calada pela sogra idosa na boa da dona de casa. E leu as folhas de caderno denso, onde a professora Dona Natália avisava com nome e sobrenome os delitos antigos de Sintra, de Diana e da subversão criminal de patrimônios que tinham ficado em segredo. Cruz coçou o lábio.
Temos indícios suficientes para a acusação de tentativa de homicídio qualificado, além de extorsão material de montantes elevados, falsificação e subornos a entidades médicas, cruzando a linha contra a fuga do Dr. Ramalho. Ele fitou-os a todos e concluiu: nós tratamos de fazer as visitas pelo exterior. E foi exatamente isso, no corredor. A Diana fora apanhada no meio de acusações à recessão e gritos protocolares da administração hospitalar, pela figura compacta mas imparável de Cruz, a ser a dona Diana Correia, e exibiu de chapa a PJ: siga, a senhora é constituída arguida e será presente a um juiz de instrução. Diz a lenda hospitalar que o semblante altivo e blindado da Diana continuou assim pelos azulejos fora, apenas fechada pelo raciocínio da derrota no xadrez, enquanto o Paulo, sentado quebrado nos degraus, pedia um eu também. Então, Dona Rosália foi autuada sem espinhas em sua casa à meio da tarde e entrou pelas portas da PJ a tentar jogar a cartada da Dona Mãezinha protetora, mas foi em vão. O crime documentado é irrefutável. No quarto de camas macias, de regresso de facto às condições civilizadas e sãs, a primeira chamada que saiu pelo telefone não foi advogados nem sequer o processo-crime. Ouve-me, senhor Félix, na linha do outro lado. Dona Mariana, aguentas as portas? Estão seguras. Trancadas pelo meu punho, foi ali aquele espero-a ressoante do militar que deixou o nó entalado com gratidão da diretora por quem se arrisca. Sofia abriu a boca do dia em raios quentes na tarde serena, para avisar-la que teria dias de acalmia antes da papelada criminal, e trouxe, mandada com o doutor Belmiro, o tal presente em promessa da falecida, o anel dourado encrostado. Mariana pôs aquele anel de ametista roxa. Parecia perfeito ali no dedo. Ela percebeu o quanto era exato que o acaso das mães e do destino resguarda e vigia, do modo furtivo, que se adivinhava ao tempo, só com a perspicácia, na primeira madrugada onde não se escondeu nas sombras para respirar em batimentos lentos, encostou a nuca ao travesseiro. Contemplou as fissuras do reboco, não os achando sinais do fim, mas de algo vivo. O doutor Vilaça abriu a porta em modo não clínico. Falou da PJ e das acusações da Diana que dariam luta, mas com firmeza para ganhar. Do Paulo que confessara sem rodeios, por cobardia ou arrependimento tardio, a troco de um perdão irrisório, mas limpo, e Ramalho dera na língua de ter havido propinas para atrasar o retorno mental da diretora, admitindo culpa. Irá correr à perfeição. Vilaça sentou-se. Conversaram. Quando ela lhe admitiu no escuro as suas angústias em exaustão, ele notou, fitou-a a ametista, as feições em linha bela, mas séria. Essa pedra é linda. É da família? É, minha mãe, disse sorrindo, e ele despediu-se numa toada calorosa na sala de hospital, cheia da escuridão suave e amiga, com o eco ressonante de uma porta a fechar-se sem amargura, e o bip cardíaco como batida ritmada de que estava com a alma inteira. Apenas vida. Tudo culminou sem parágrafos nem cortes, após semanas árduas. O tribunal marcou sentenças ao cabo de quase 3 anos cheios das arguições mais maquiavélicas da defesa criminal de Diana. Mas provas cruzadas com as confissões resultaram na sua condenação a 7 anos de prisão, efetiva pelas condutas nos moldes repetentes e por danos ao corpo com dolo agravado. Rosália recebeu uma pena suspensa de 3 anos, e Paulo uma pena semelhante mediante reembolsos financeiros extraídos no desfecho civil do divórcio por mútuo consentimento na conservatória, onde não existiu choro, apenas um homem falhado, à sombra das próprias asneiras, a fechar as portas da sua existência apagada das costas de Mariana, dizendo, no limite, o que ela já sabia, que seria uma testemunha a atestar aos autos contra a sua prima para fazer a coisa acertada. Ela só perdoava isso por justiça limpa. O Ramalho seria expulso da ordem dos médicos com coimas extremas, pagas na totalidade. Houve justiça naquelas ruas e passeios com neblina chuvosa, sem pompa ou cerimônia grandiosa nos céus ou triunfos na rua do tribunal, apenas ela de passo sereno ao pé de cruz, o nosso bom trabalho em equipa, Dona Mariana, ao pé do doutor Belmiro, a levantar o seu chapéu com respeito ao dizer, Dona Natália encheria o coração com os seus frutos. Pode mandar cancelar a conta vinculada se desejar os milhões desimpedidos de novo.
ao qual ela reteve os bens por orgulho à sabedoria materna, para perdurar por mais uns anos de legado e preceito. E depois um Félix que se achava de facto lá à espreita a mirar telhados. Ficam 7, não é? Disse. 7 anos, sim. Arranca o nosso batente. Vamos de regresso às fábricas, Félix, anda. A lealdade verdadeira era parca e de confiança. Mariana mandou SMS ao Antônio. Resposta instantânea da parte dele àquelas 7 sentenças. Nesse primeiro sábado, desde as tempestades e do divórcio perante notário. Encontro fortuito ao longo dos telefonemas de partilhar os processos industriais ou cirúrgicos após dias de esforço mental e lutas da solidão numa maré cálida da cidade. Um restaurante simples, junto ao complexo do SNS. O Vilaça aparecia informal. Na saída da porta, ela repetiu em murmúrio algo tão grande perante ele nas sombras do outono. Salvou-me, mas ele retorquiu perante a humilde constatação. A senhora resgatou-se de lá dentro de si. No relógio, as horas ditavam os ritmos maduros das certezas num clima muito brando e certo e sem precipitações juvenis. Queria regressar cá. Ao meu ver, não faria de todo mal. Sorrisos dele na quietude nocturna. Eu seria muito propenso e a favor disso mesmo. Sim, assim era a vida. Um sopro quase extinto a 1 milímetro de ser traído mortalmente fez Mariana descobrir pilares verdadeiros. E quem estava e faria fundações de rocha, sem abalos com os anos. Na fábrica, os resultados, laboratórios em polvorosa das Inês, a nova frota na entrada, os contratos alemães que vingaram acima dos prazos a dobrar das antigas expectativas, e uma fundação com um donativo forte que Mariana em si depositou a fazer arrancar o nome honorário da dita professora Zita da Terrinha, que ajudou a raparigas da pobreza local na faculdade a prosseguirem o ramo de farmácia, feito numa singela partilha a Antônio ao telefone, um riso abafado deste. Essa sua velha professora sabia de si o mesmo que a sua mãe sabia. Você é ímpar. Mariana revirou olhos afável e corada sob luz dos bicos de candeeiro à vista da sua casa renovada. Félix trazia a sua nova pá de jardim à entrada de inverno. Inês o chá na copa com erva recém, colhida, os dias nevados a cair ou chuvadas pesadas para o norte, eram confortáveis nas entranhas quentes dos aromas da própria fábrica, até ao dia num pormenor num fim de semana, a ida sem fato oficial ao cemitério, ver o vulto brando no granito singelo que repousava da dona Natália, crisântemos puros em homenagem. Resultou tal qual idealizaste. Falou ela de rosto afável sob o orvalho da cova na face rochosa em pedra, ao sorriso materno eterno no quadro. E em seguida, no dia solto e soalheiro na fábrica, os motores vibrando sem cessar de laboriosos braços da mecânica fabril, a visita guiada com o doutor Antônio pelas corredoras aromáticas, o veredito trocado do sorriso cúmplice perante as frestas feias dos muros velhos da rua. Aquelas que agora abrigavam uma vida de paz. E a vida na sua beleza total, das lutas não pedidas mas aguentadas, do instinto embutido no anel roxo na mão acenada. As correntes puras continuavam perenes e límpidas de Mariana pela essência. Sim, um bom e duradouro dia. E estaria tudo perfeito.